Como amar sua esposa de acordo com a Bíblia. Demonstrando amor à sua esposa. Ame a sua esposa acima de tudo. Além de Deus, a sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida. Portanto, o seu relacionamento precisa ser construído com base em um amor profundo e forte que um sente pelo outro. Efésios 5:25 da manhã afirma que o homem deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Enquanto Efésios 5:28 da manhã traz que ele deve amar a mulher como ama o próprio corpo. Ou seja, é uma relação bastante íntima. Você deve conhecer a sua esposa de dentro para fora. Preste atenção ao que ela diz e faz o tempo todo e descubra o que a torna única e especial. Lembrando que a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25 da manhã. Forme uma equipe com a sua esposa. Vocês têm que trabalhar lado a lado para construir uma vida em conjunto. Nesse sentido, ela é a sua principal companheira. Gênesis 2:18 da manhã traz que Deus criou Eva porque Adão precisava de uma ajudadora idônea. Enquanto Gênesis 2:24 da manhã postula: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Em um casamento saudável, o homem e a mulher acentuam as qualidades um do outro e ajudam a diminuir os defeitos, como se fossem um só. Por exemplo, pode ser que você seja impaciente, enquanto a sua esposa tenha mais calma para resolver situações delicadas. O mesmo vale para Eclesiastes 4:9-11. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentaram. Mas um só, como se aquentara? Seja compreensivo com a sua esposa, mesmo quando ela errar. Por mais que você ame a sua esposa, ela de certo vai cometer algum erro de vez em quando, como ser impaciente ou grosseira. No entanto, Colossenses 3:19 da manhã diz: vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Mostre compaixão e amor à mulher para que ela aprenda com os erros e não os cometa de novo. 1 Coríntios 13:4-5 afirma o seguinte: o amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. É claro que você também tem que ser humilde e pedir perdão caso cometa algum erro. Proteja a sua esposa de todo mal. Por mais que a sua esposa seja capaz de cuidar de si mesma, a Bíblia ainda coloca em você, o homem, a responsabilidade de a proteger. Faça o que for necessário. Tire-a de situações de risco. Defenda-a quando for preciso, etc. Em alguns casos, isso pode significar que você deve tomar decisões responsáveis por si próprio, para que ela não seja afetada. Em um relacionamento saudável e pautado na Bíblia, a esposa também protege o esposo. Por exemplo, ela pode cuidar da sua saúde lembrando você de ir ao médico para um check-up por ano ou incentivar o cultivo de boas amizades.
Incentive a sua esposa a ser sempre a melhor pessoa possível. Toda pessoa que vive um casamento feliz e saudável quer ver o cônjuge atingir o próprio potencial. Sendo assim, fale das coisas boas que você enxerga na sua esposa e incentive-a a sempre ir atrás dos próprios sonhos. Lembre-se de que todo mundo tem talentos e paixões e de que a Bíblia diz que tudo isso são dádivas que trazem honra a Deus. Hebreus 10:24 da manhã diz: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 1 Coríntios 12:5-6. Por sua vez, incentiva cada pessoa a encontrar formas de servir a Deus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Demonstre o quanto você é confiável à sua esposa. Apesar de ser importante dizer à sua esposa o quanto você a ama. O maior exemplo de amor que uma pessoa pode dar a outra é a devoção ao longo da vida. Mostre que você é confiável, fiel e honesto o tempo todo. A Bíblia diz que ações falam mais que palavras. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3:18 da manhã. Desenvolva uma relação sexual íntima com a sua esposa. Você também deve criar laços físicos com a sua esposa. Seja passando alguns minutos com ela antes do trabalho ou organizando uma noite romântica a dois. Mesmo que as suas rotinas sejam movimentadas, isso não só supre necessidades físicas, mas também fortalece os laços emocionais e espirituais. 1 Coríntios 7:3 diz: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Nessa mesma passagem, a Bíblia traz: Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios 7:5. Dedique-se integralmente à sua esposa pelo resto da vida. Para amar a sua esposa de acordo com a Bíblia, você tem que entender que o casamento é uma instituição permanente. A palavra de Deus afirma que o divórcio só deve acontecer em casos de infidelidade. Portanto, prepare-se para enfrentar todos os outros desafios no seu caminho. Como diz Marcos 10:9. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Lembre-se de que o casamento é uma dádiva e honre-o a todo custo. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor. Certamente o desprezariam. Cantares de Salomão 8:7. Aprendendo a ser um bom líder em casa. Torne o seu relacionamento com Deus uma prioridade. Você também tem que ser a melhor pessoa possível para que o seu casamento e a sua vida doméstica deem certo. Enquanto cristão, tem ainda que se dedicar a Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia e do exemplo de Jesus. Embora cada pessoa tenha uma rotina própria e movimentada, ainda assim é preciso dedicar um tempo à religião de manhã, aos cultos semanais e assim por diante. Provérbios 3:33 da manhã diz: A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Peça sabedoria nas suas orações. Em Efésios 5:23 da manhã,
A Bíblia afirma que o esposo deve ser o líder da família, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Contudo, não espere que a sua esposa seja uma mera serva obediente, ainda mais em relação aos seus caprichos. Pense bem no que é melhor para a sua vida e a dela, antes de tomar qualquer decisão que afete a família. Conte com a sabedoria da sua esposa. Peça a ajuda dela para tomar decisões importantes e que impactem toda a casa. Seja honesto em relação aos seus erros. Ninguém precisa ser perfeito para ser um bom cônjuge. Mesmo assim, você tem a obrigação de ser honesto e humilde. Ainda mais se fizer algo errado. Opte sempre pela verdade, independentemente da situação. Se você gastou dinheiro demais em algo supérfluo, se perdeu a paciência e tomou um esporro, etc. Tiago 5:16 da manhã traz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Busque formas de sustentar a sua casa. Por mais que um lar precise de 2 adultos responsáveis para funcionar, você ainda tem que fazer tudo o que for possível para suprir as necessidades da família. Por exemplo, se vocês estiverem com dificuldades financeiras, busque bicos para ganhar uma renda extra. Também faz parte sacrificar algo que você quer por algo que a sua esposa quer, ou de que precisa, desde que seja um ato generoso e de coração. A Bíblia orienta o homem a fazer tudo o que pode pela família. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Não seja sexualmente imoral. Infelizmente, as pessoas hoje vivem expostas a imagens que incitam pensamentos impuros e libidinosos. Você pode até conhecer alguém que tente seduzi-lo a qualquer custo. Mas 1 Coríntios 7:4 traz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Quer dizer que é sua responsabilidade manter um corpo puro pela sua esposa, e ela de fazer o mesmo. Provérbios 5:20 da manhã diz: e por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Hebreus 13:4 passa uma mensagem ainda mais significativa. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A Bíblia diz que até o ato de deixar pensamentos libidinosos passarem pela cabeça já é pecado. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28 da manhã.